Beleza, galera? Professor Valdinei com vocês. Vamos trabalhar hoje, então, o gênero entrevista. Continuamos com o gênero entrevista, aula 73. Pessoal, nosso objetivo hoje é o seguinte: diferenciar o discurso direto do discurso indireto. Reconhecer o contexto de produção de uma entrevista oral, feita na oralidade. Inferir informações implícitas no gênero entrevista. Identificar características do discurso direto e indireto. Verificar a intencionalidade do autor, reconhecer processos de coesão e progressão textual, beleza? Pessoal, olha só, nós já vamos começar direto com a continuação da entrevista do Gilberto Gil, lá da nossa aula 72. Vamos ler mais um trecho da entrevista que Gilberto Gil deu ao jornalista Urariano Mota, lá em 2007. Pessoal, antes da gente ler o texto, lembrem-se dessa dica. Quanto maior contato você tiver com os textos socialmente utilizados, mais fácil fica a leitura e a compreensão de suas estruturas linguísticas. Pessoal, a solução é ler, ler e ler. Isso vai ajudar muito para vocês no Enem, em vestibulares, enfim, no colégio, na escola como um todo. Pessoal, uma das perguntas que o Urariano Mota fez para o Gilberto Gil, nós já vimos lá na aula anterior, é essa daqui, ó. Alô, alô, realengo. Paulo Francis, de quem a gente nunca pode dizer que era um amor de pessoa, ele chegou uma vez um pasquim, e aí o Gilberto Gil interrompe e fala o seguinte: não, até que um amor de pessoa a gente pode dizer que talvez ele não fosse uma pessoa do amor, que ele era amável em tudo, mas renitente com esse exercício irrestrito da amorabilidade. Ele tinha coisas das quais ele não queria mesmo gostar, e não queria que aquelas coisas fossem aceitáveis, que eram para ele inaceitáveis. Continuando a entrevista, o Urariano pergunta para ele o seguinte: ele chegou uma vez a te elogiar num artigo no Pasquim, quando escreveu mais ou menos assim: o Gil poderia estar mais do que rico, depois de aquele abraço, uma letra de uma música, mas ele não é homem de repetir a fórmula que deu sucesso. E o Gil responde: eu nunca fiz música para... E o Urariano interrompe e fala: tocar no rádio? O Gil continua respondendo dizendo o seguinte: não, para estabelecer uma linha de montagem ou estabelecer uma reprodução do mesmo modelo. Para explorar os filões de mercado, coisa desse tipo nunca foi preocupação minha. Eu gosto de fazer sucesso, eu gosto de vender disco também. Tudo, mas não. Por exemplo, eu gosto de fazer sucesso, mas não gosto de fazer os mesmos sucessos duas vezes, por exemplo. Eu não gosto muito. Pedir para fazer outro sucesso, depois outro sucesso, depois outro sucesso, o mesmo sucesso outra vez, eu não quero. Aí o Urariano pergunta para o Gil: você esteve aqui no Recife em 67, passou 2 meses, travou contato com o pessoal do Teatro Popular do Nordeste. E o Gil responde: com Leda Alves, Hermilo Borba Filho, Urariano. Pergunta ainda: como foi essa sua passagem pelo Recife? E o Gil completa a sua resposta: 1 mês eu fiquei aqui, aí eu conheci Teca Calazans, eu conheci Geraldino Azevedo, eu conheci Marcelo do Quinteto Violado, conheci Toinho do Quinteto Violado, os meninos, conheci tanta gente, conheci Carlos Fernando, conheci tanta gente. Pessoal, temos uma atividade para vocês colocarem a cabeça para funcionar. Olha só, observe a primeira pergunta transcrita aqui, feita pelo jornalista Urariano Mota. Alô, alô, realengo. Paulo Francis, de quem a gente nunca pode dizer que era um amor de pessoa, ele chegou uma vez no Pasquim, e aí as reticências foram utilizadas nos 2 casos com a mesma finalidade. Pessoal, pensa lá, tempo para vocês.
Daí, galera, voltamos. Vamos ver então a resposta da atividade 1. As reticências foram utilizadas nos dois casos, antes de Paulo Francis e lá no final, depois de Pasquim, com a mesma finalidade? E a resposta seria, galera, não. As reticências ocorrem... Calma lá, vamos voltando. Não. A primeira ocorrência pode ter sido para indicar a continuação da música. Já na segunda, o cantor interrompe o jornalista. As reticências muitas vezes são utilizadas para interromper a fala do outro, beleza? Para indicar que houve uma interrupção da fala do outro. Pessoal, temos mais uma atividade para vocês continuarem colocando a cabeça para funcionar. Ao lermos a entrevista, temos a sensação de que as respostas dadas por Gilberto Gil são a transcrição fiel da oralidade. Você acredita que essa afirmação é verdadeira? Justifique a sua resposta, beleza? Pessoal, tempo para vocês, já voltamos. Daí, galera,
Quebraram a cabeça aí? Então, olha só. Ao lermos a entrevista, temos a sensação de que as respostas dadas por Gilberto Gil são a transcrição fiel da oralidade. Você acredita que essa afirmação é verdadeira? Justifique sua resposta. Pessoal, para quem conhece o Gilberto Gil, já ouviu, já viu ele dando entrevistas, falando, vocês sabem que esse enunciado dessa pergunta está muito bem elaborado, porque a gente tem essa sensação de estar vendo o Gilberto Gil falar. Então, olha só, provavelmente o jornalista Aureliano Mota tentou ser o mais fiel possível às respostas dadas por Gilberto Gil. A repetição desnecessária de algumas palavras, o uso das reticências e a ausência de elementos conectivos representa a fala humana, beleza? Então a resposta é mais ou menos alguma coisa por aí. A representação da fala humana com o uso das reticências, repetição de palavras e assim por diante, beleza? Pessoal, vamos agora ver sobre o discurso direto e o discurso indireto. Relembrando, para entender o que é discurso direto e indireto, é preciso saber que são formas textuais usadas para reproduzir falas e pensamentos de interlocutores. Olha só, tem um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é isso. O primeiro exemplo, exemplo número 1, é o discurso direto. Então, a professora perguntou, travessão, algo a declarar? Já no discurso direto, essa mesma fala que está aqui no 1, ficaria mais ou menos assim. A professora perguntou se havia algo a declarar. Beleza, galera? Vejam que aqui eu falo a mesma coisa, só que com as minhas palavras, ou com a minha forma de dizer, beleza? Então, olha só, discurso direto e indireto. Características do discurso direto. Utilização dos verbos da categoria dicende, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução, a saber, o verbo falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros. Utilização dos sinais de pontuação, travessão, exclamação, interrogação, ou as aspas. A inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Pessoal, o discurso direto, esses verbos dizentes, então eu vou contar para alguém que, numa conversa que eu tive, eu vou dizer o seguinte, eu estava conversando com fulano e o fulano disse, na outra linha, travessão, e aí eu vou dizer o que ele disse com as palavras dele, por isso que o discurso é direto, beleza? Exemplos de discurso direto. O réu afirmou, abre aspas, sou inocente, fecha as aspas. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Travessão, alô, quem fala? Alguém responde, bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Pessoal, guarde esses dois exemplos aqui que nós já vamos voltar, rever esses dois exemplos, só que no discurso indireto. Então, olha só, o discurso indireto, as características do discurso indireto, ele é narrado sempre ou quase sempre em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros. Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, dependem de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção que, o verbo mais a conjunção que, beleza? Pessoal, exemplos de discurso indireto. Vejam só, os mesmos exemplos do discurso direto que vimos agora há pouco. O réu afirmou que era inocente. Lá estava assim, o réu afirmou, abre aspas, sou inocente. E aqui o réu afirmou que era inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Pessoal, na transcrição, na mudança do discurso direto para indireto, pode haver pequenas mudanças, mas o contexto, no modo geral, é assim que se faz, beleza? Lembre-se que esse segundo exemplo aqui era aquele exemplo que tinha lá 2 travessões, 2 falas. Tudo bem? Pessoal, olha só, agora tem um quiz para vocês responderem, para vocês pensarem um pouquinho sobre essa questão. Se fôssemos contar a alguém que o repórter Aureliano Mota fez a seguinte pergunta a Gilberto Gil, como foi essa sua passagem pelo Recife? Como ficaria esse discurso quando passássemos para o discurso indireto? Aqui nessa parte colorida está o discurso direto, travessão. Aqui, como ficaria essa passagem, então, no discurso indireto? A primeira alternativa é, o Aureliano perguntou a Gilberto Gil como havia sido sua passagem pelo Recife. E a segunda alternativa, o repórter perguntou ao Gilberto quando foi sua passagem por Recife. Beleza? Pessoal,
Tempo para vocês responderem, mamão com açúcar, já voltamos. Daí, galera, quebraram muito a cabeça aí? Questão fácil, mamão com açúcar, olha só. Como ficaria esse discurso quando passássemos para o discurso indireto? Quem respondeu a primeira alternativa acertou. O Dariano perguntou a Gilberto Gil como havia sido sua passagem pelo Recife. Até porque a segunda alternativa tem ali algum probleminha, até para você ler. Ó, o repórter perguntou ao Gilberto Gil quando foi sua passagem, parece que mudou ali um pouquinho o contexto, beleza? A primeira alternativa era o que estava certa. A próxima atividade também é um quiz que diz o seguinte: leia, a gente pode dizer que talvez ele não fosse uma pessoa do amor, disse Gilberto Gil. Passando a frase que está no discurso direto para o discurso indireto, teríamos uma questão parecida com a anterior. Tempo para vocês responderem, mamão com açúcar, já voltamos.
Daí, galera, voltamos, vamos ver a resposta do nosso segundo quiz. Passando a frase que está no discurso direto para o discurso indireto, teríamos. A primeira alternativa é a que está correta. Olha só, Gilberto Gil disse que talvez ele não fosse uma pessoa do amor. Se nós olharmos ali a segunda alternativa, diz assim, disse Gilberto Gil que do amor ele não era. Só faltou um não lá no final, né? Que do amor ele não era não, beleza? Para ficar ainda um texto incorreto, um texto muito mais próximo à oralidade, beleza? Pessoal, agora a gente vai continuar lendo ainda a entrevista do Gilberto Gil, que ele forneceu, ele deu essa entrevista para o Ariano Mota, para a gente trabalhar um pouquinho da questão da coesão daqui a pouco. Então, olha só, o Ariano pergunta para o Gilberto Gil o seguinte, eu visitei seu site oficial e pude ver que você nasceu em Salvador, mas teve uma infância rural. E o Gil responde, nasci em Salvador, circunstancialmente, em uma família que já morava no sertão, Ituaçu. Minha mãe veio para o parto em Salvador porque era de família de lá. Meu pai também. Minha mãe ainda viva, está com 93 anos agora. Meu pai já é falecido, mas eram ambos de Salvador. Tinham ido para o sertão e casaram, e foram para o sertão. Na hora em que nasceu o primeiro filho, voltaram para Salvador, porque era lá que as famílias deles estavam. Então, era mais seguro, mais aconchegante. O Gil faz um gesto a indicar que está na hora de encerrar. E o Ariano pergunta para ele, só uma última pergunta, não existe um Gil, existem Gis. Há muitas imagens físicas, fases, variações na sua vida. E o Gil responde, isso é comum a todos os seres humanos. Não existem indivíduos, existem divíduos. Como diz Gilles Deleuze, ninguém é um. Todos nós somos muitos, somos múltiplos. E o Ariano agradece. Muito obrigado, ministro. Pessoal, olha só, vocês precisam saber, você precisa ficar sabendo que finalizar bem um texto é tão importante quanto um bom início. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira incoerente ou ainda sem coesão textual. Pessoal, quando a gente pensa num texto, o texto é importante, do título, do início, até o último pontinho que a gente coloca, né? Seja qual for o gênero. A entrevista, a reportagem, a dissertação, qualquer gênero textual que você for escrever, ele tem que ser sempre muito bem elaborado, muito bem pensado. E essa questão da coesão é muito importante. Então vejam só, você também precisa saber que a coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. Pessoal, olha só, essa questão da coesão é tão importante que lá no Enem, quando eles corrigem a redação de vocês, dos 1000 pontos que você pode tirar, 200 vai se trabalhar só com a coesão. É o quarto critério que vão dar nota para vocês e é 200 pontos que vale você utilizar os elementos conectivos de forma adequada. Aqui tem uma informação importante para vocês, que quando nós escrevemos um texto, nós colocamos as nossas ideias no papel, nós materializamos as nossas ideias. E essas ideias elas têm que ter uma certa amarração. E essa amarração quem faz são os elementos conectivos que vai dar para nós a coesão textual. Beleza? Pessoal, mais uma atividade para vocês. Diz o seguinte, a conjunção e, lembrando que a conjunção é um forte elemento coesivo, né, é um forte elemento conectivo do texto, é um importante elemento conectivo utilizado na oralidade e também na escrita. Analise um trecho de uma resposta de Gilberto Gil. Gilberto Gil diz o seguinte, mas eram ambos de Salvador, tinham ido para o sertão e casaram, e foram para o sertão. A conjunção e foi bem empregada nessa frase do Gil? Pessoal, responda lá, explica o porquê sim, o porquê não. Já voltamos. Tempo para vocês.
Daí, galera, voltamos. Vamos ver a resposta, então, da nossa atividade 3. A conjunção E foi bem empregada? Explique se sim, explique se não. Olha só, não está bem empregada. Nesse trecho, deve-se trocar o primeiro E por uma vírgula, para o texto ficar mais coeso. Pessoal, lembrando ali que ele repete sertão e sertão, mas é uma questão da oralidade. Pensando na conjunção, no elemento conectivo, conjunção E, que é uma conjunção aditiva, ficaria muito melhor o texto se nós tirássemos o primeiro E e colocássemos uma vírgula no lugar, beleza? Pessoal, agora a gente tem uma questão importante que a gente precisa pensar, ainda mais vocês que estão na terceira série, precisam pensar e repensar sobre as questões do Enem e os vestibulares. Olha só, nós temos aqui a atividade 4 que caiu no Enem em 2011. Diz o seguinte, leia o texto, vamos lá, galera, vamos ler juntos? Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. A pergunta é o seguinte, as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, e aí vocês têm 5 alternativas. A letra A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Alternativa B, o conectivo, mas também, inicia a oração que exprime ideia de contraste. Alternativa C, o termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. O termo também exprime uma justificativa. E a letra E, a última, o termo fatores, retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue, beleza? Pessoal, vocês têm um tempinho um pouquinho maior para vocês poderem ler novamente a questão e responder. Pensa bem, pensa direito, quebra a cabeça, nós já voltamos.
Daí, galera, quebraram a cabeça, então? Lembrando vocês que essa atividade ela vai trabalhar com vocês a coesão textual, né? A gente não pode confundir coerência com coesão. São coisas diferentes, embora trabalhem juntos ali dentro do texto. A coesão textual vai trabalhar, então, os elementos conectivos. A pergunta aqui era o seguinte: as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a resposta era a letra A, que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Beleza, galera? Pessoal, olha só. A nossa aula de hoje, o que nós aprendemos? Compreendemos que o gênero entrevista é composto por partes bem delimitadas. A gente não pode esquecer que todo texto, toda produção textual tem partes bem definidas. Assim é a dissertação que você vai fazer daqui uns dias lá no Enem ou em alguns vestibulares. Também tem partes bem definidas. Continuamos com a leitura de trechos de uma entrevista do cantor e compositor Gilberto Gil. Gilberto Gil, um dos grandes artistas brasileiros, com músicas belíssimas. Quem não ouviu, sugiro que ouça. Pegamos mais uns trechinhos e trabalhamos em cima deles. Refletimos sobre a linguagem neste gênero e o processo de retextualização. Lembrando, pessoal, que a entrevista tem uma característica de ter um gênero, ser muito mais próximo à oralidade. A retextualização, que é esse processo de passar da parte oral para a parte escrita, que aí você tem que fazer algumas adequações. Retomamos o estudo sobre o discurso direto e indireto. Vimos a importância da coesão textual para a compreensão do texto. A coesão textual ela é fundamental, galera. Ela é fundamental para que você produza um bom texto e para que você consiga interpretar esse texto. A coesão, ela faz toda a diferença. Um texto que não é coeso é um amontoado de ideias. Ideias que não se ligam, beleza? E, por fim, analisamos uma questão do Enem, focando em interpretação e coesão, beleza? Pessoal, lembrando vocês, então, quem conhece algum amigo que não está acessando o Classroom, avisa ele que ele tem que entrar em contato com a escola e buscar as suas atividades lá, beleza? Galera, abraço, até a próxima!